Boa tarde, eu sou o Cláudio Lopes e no Espaço Livre de hoje o nosso entrevistado é o senador Fábio Porta, do PD, que é candidato nas eleições do Parlamento Italiano em 25 de setembro, na qual ítalo-brasileiros e italianos que moram na América do Sul podem eleger 2 deputados e um senador para representar os países, então, da região. Os mais de 400 mil italianos natos e descendentes com cidadania residentes aqui no Brasil recebem pelos Correios cédulas eleitorais para votar nesses candidatos. Senador, uma boa tarde, muito bem-vindo aqui à Rádio Difusora, é um prazer falar com o senhor. E nós gostaríamos que, num primeiro momento, o senhor pudesse nos contar um pouco dessa sua relação com o Brasil, o senhor sendo considerado, né, uma cidadania também brasileira, né, senhor italiano, um cidadão brasileiro, esse momento na vida do senhor também. Sim, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes também da Rádio Difusora, a vocês, para me dar esta oportunidade de falar destas eleições, da minha candidatura como deputado, da importância de votar, porque, na realidade, é verdade que na Itália a votação será o dia 25 de setembro, mas aqui no Brasil a votação já está acontecendo, porque o consulado já enviaram as cédulas eleitorais e o voto do brasileiro, de todo cidadão italiano que vive fora da Itália, deve chegar dentro do consulado, pelo correio, através, no dia 22 de setembro. Então, estes são dias importantes. Quem recebeu a envelope com as cédulas eleitorais deve votar, se é possível, assim que receber esta cédula, hoje, amanhã. Eu espero que neste começo de semana todo mundo já está com o material, e quem não recebeu, que tem cidadania e não recebeu a cédula, pode procurar, inclusive, o consulado, neste caso, em Minas Gerais, de Belo Horizonte, ou parlamento do estado de São Paulo, ou das outras circunscrições. Por quanto, dizemos, relativo à minha trajetória, eu cheguei aqui no Brasil em 1995, são mais de 25 anos. Eu sou formado em Sociologia, nasci na Sicília, me formei em Roma, trabalhei como sociólogo nas organizações internacionais, sindicais. Cheguei aqui para acompanhar um projeto de intercâmbio Itália-Brasil como formador de formadores, e praticamente desde aquela época fiquei aqui, casei com a mulher brasileira, minha esposa, do interior do estado de São Paulo. As 2 filhas nasceram aqui em São Paulo. Então, como você disse, realmente eu me sinto um ítalo-brasileiro a todos os efeitos. Tenho casa aqui, o meu trabalho em São Paulo é a coordenação do patronato Italwil, que é uma entidade que atende os aposentados, os cidadãos italo-brasileiros, com todas as problemáticas com relação ao consulado, à administração pública italiana. A partir de 2008, teve a possibilidade, de sendo eleito deputado, de ser representante da comunidade italiana do Brasil e da América do Sul no parlamento italiano. Fiz 2 mandatos na Câmara dos Deputados. Na última eleição, fui eleito no Senado, mas a minha posse assim, demorou mais de 3 anos, porque eu fui vítima, dizemos assim, o meu partido, de uma fraude eleitoral cometida em Buenos Aires, na Argentina. Então, tivemos que enfrentar um processo longo dentro da comissão eleitoral, na justiça, e finalmente, no começo deste ano, fui empossado no Senado, e agora estou concorrendo a deputado novamente nesta eleição, que, como falei, já está acontecendo. É muito importante chamar as pessoas que têm cidadania italiana a participar. E o senhor tem alguma bandeira específica para defender no parlamento italiano?
algo que pudesse também contemplar os brasileiros que têm cidadania italiana, que têm interesse também nos assuntos desse país, da Itália? Sim, claro, eu tenho claramente várias bandeiras, várias propostas e também alguns resultados concretos já realizados nesta experiência parlamentar. Justamente a principal bandeira é voltada à comunidade ítalo-brasileira, ao melhor atendimento consular, que é a nossa principal preocupação. No meu último mandato na Câmara dos Deputados, eu consegui aprovar uma lei muito importante que, pela primeira vez, transfere aos consulados parte de quanto é arrecadado, não, através da contribuição de todos os italianos e residentes que vivem aqui no Brasil. E este fundo, que foi constituído com uma lei de minha autoria, se chama Fundo da Cidadania. É um fundo destinado à melhoria de serviços consulares, contratação de pessoas, diminuição da fila pela cidadania. É um projeto que está em andamento, sofreu alguma dificuldade nos 2 anos de pandemia por causa da situação também do atendimento consular, mas a intenção minha, nossa, do meu partido, é fortalecer este fundo, aumentar recursos para os consulados, para que o atendimento seja mais rápido, para que possam ser contratadas pessoas a prazo indeterminado, investir em novas tecnologias, e esta é uma das bandeiras. Claramente, as outras são a promoção da língua e cultura italianas, bolsas de estudo e intercâmbio entre jovens e universidade, o turismo das raízes, o turismo das pessoas para descobrir novamente a terra dos próprios antepassados, e as relações econômicas, comerciais entre Brasil e Itália, principalmente, que são países que podem somar, complementar as próprias economias para produzir efeitos positivos de ambos os lados. Aqui, voltando agora aqui no nosso país, senador, já houve uma declaração de um ministro, né, italiano, dizendo que aqui no Brasil, independente de quem ganha a eleição, a relação do Brasil e a Itália vai continuar sendo amistosa. É assim mesmo, mas isso eu sempre falei isso com relação ao Brasil, mas até a outros países, penso Argentina, Venezuela, tem países aqui na América do Sul, o Brasil claramente talvez seja o principal destes, que por ter uma comunidade, neste caso italiana, tão grande, tão enraizada, tão capilarmente presente no Brasil inteiro, nós temos que considerá-los mais que países irmãos, não? Quase uma extensão, não, da própria Itália. Então, é claro que a relação entre Itália e Brasil, entre o povo italiano e o povo brasileiro, deve continuar a ser uma relação especial, uma relação importante, independentemente dos governos, tanto da Itália quanto do Brasil. Esta amizade, esta história, esta parceria é tão forte que não vai depender de esquerda, de direita, de opções. É uma estratégia que penso qualquer tipo de governo, de instituição deve colocar nas próprias prioridades. Já foi dito isso também, que o relacionamento entre Brasil e Itália tem que ir muito além do café e do vinho, né? Temos muito mais que café e vinho, temos muita tecnologia, temos muitas indústrias em várias áreas, tanto do lado brasileiro quanto do lado italiano. O Brasil exporta até aviões da Embraer para a Itália. A Itália é talvez o maior fornecedor de equipamento, de máquina para a indústria brasileira. Então, é uma complementariedade muito forte, pode ser incrementada, sim, tem muito espaço ainda para
aumentar este intercâmbio entre os dois países. E a Câmara dos Deputados da Itália, ela também discute essas questões com o governo italiano, as questões de relacionamento do Brasil com a Itália. Ela participa ativamente dessas discussões, senador? Sim, eu sempre fiz parte da Comissão Assuntos Exteriores na Câmara dos Deputados. Também fui presidente do Comitê Italianos no Exterior, sempre da Câmara. Então, este tipo de assunto, tanto com relação aos problemas da nossa comunidade, quanto as relações políticas, econômicas entre os países, principalmente no meu caso, dos países da América do Sul, são temáticas muito fortes dentro do parlamento, principalmente nas comissões que cuida de relações internacionais. O Brasil sempre recebe, né, os estrangeiros que aqui chegam, e as portas normalmente elas se abrem, né, e essas pessoas são acolhidas. Isso está acontecendo hoje na Itália em relação aos brasileiros que buscam também tentar a vida além das fronteiras, ou ainda há muitas barreiras? Eu diria que a Itália precisa, não? A Itália hoje é um país com um processo de envelhecimento muito forte, muito rápido, uma recessão demográfica, não? Como nós chamamos. Então, isso significa que a Itália tem que atrair jovens, principalmente, mão de obra, do mundo inteiro. É claro que a possibilidade de ter ítalo-descendentes como da comunidade brasileira é um motivo a mais para favorecer este fluxo, como também nós temos que ter inteligência e abertura para incluir aquelas jovens gerações que nasceram na Itália, mesmo sendo filhos de estrangeiros, ou seja, a abertura e a inclusão deve ser em todos os sentidos. Infelizmente, como você disse, existe às vezes uma burocracia que não é tão amiga, existe uma certa intolerância que às vezes é fomentada para alguns partidos, principalmente de extrema direita, e isso não ajuda, porque o que eu digo sempre, toda política que não é de abertura, mas que é de xenofobia, de hostilidade ao estrangeiro, antes ou depois acaba de prejudicar todos, não? Começa com os africanos, depois passa para o albanês e até o brasileiro ou argentino vai sofrer a mesma retaliação, dizemos assim. Então, nós temos que ser promotores de uma Itália aberta, principalmente porque o nosso país, a Itália, é um país que foi construído também pela história da nossa imigração fora da Itália, e os nossos imigrantes que se tornaram imigrantes nestes países foram acolhidos, encontraram, apesar dos sacrifícios iniciais, oportunidade nesta terra, como no caso do Brasil. Eu penso que a Itália tem que lembrar disso e ter a mesma sabedoria, a mesma inteligência em se abrir ao mundo. E aqui na região, né, no caso da América do Sul, o Brasil seria o país que abriga o maior número de imigrantes ou não? Ou existe alguma outra nação que se equipare ao Brasil? Em termos de descendentes de italianos, aquele que nós chamamos de oriundi normalmente, não? O ítalo-descendente, acho que não existe um país que tem mais italianos que o Brasil. Tem vários dados, 35, 33, 37, mas são realmente muitos os italianos daqui. Agora, como italianos que têm cidadania, o Brasil não é o primeiro lugar. O Brasil não chega a 500 mil italianos, que são muitos, não? Mas se considerarmos que a Argentina é um país pequeno com relação ao Brasil, tem o dobro deste número. A Argentina hoje tem mais de 900 mil italianos com título de eleitor.
Então, existem diferenças, como descendentes do Brasil primeiro, como eleitores, a Argentina tem mais, e por este motivo nós estamos pedindo ao eleitor do Brasil de ficar atento, não, nesta votação e votar de forma expressiva para poder ter a própria presença no parlamento da mesma forma que a Argentina vai ter a própria. Nós vamos também comunicando aqui aos internautas, aos ouvintes, que ao término aqui da entrevista, nós vamos estar postando aqui no nosso portal a listagem com os candidatos que estão então concorrendo aqui, né, à Câmara dos Deputados da Itália e também ao Senado, para que o internauta, o ouvinte, possa também saber quais são os demais aí postulantes a essas vagas. O senhor já recebeu, senhor Fábio, um convite aí do Paulo Henrique Kisti, que é nosso representante consular aqui da Itália, em Ouro Fino, para que visitasse a nossa cidade. Então, a gente quer aproveitar também esse espaço, até atendendo aí uma solicitação do Paulo, e reforçar esse convite, para que o senhor, numa oportunidade, possa estar aqui conosco, conhecendo também a nossa cidade, conhecendo também, tendo esse contato com as famílias de imigrantes italianos, que o senhor vai ser muito bem recebido aqui, viu? Muito obrigado. Agradeço o cônsul honorário em meu nome, se for eleito, mas de qualquer maneira eu gostaria de poder responder positivamente ao convite, visitar Ouro Fino. Posso falar isso também em nome do nosso candidato ao Senado, Andrea Matarazzo, que me pediu também de mandar uma saudação, não, para toda a comunidade italiana, italo-brasileira de Ouro Fino. Então, com certeza, podemos ter quanto antes, se Deus quiser, esta oportunidade. Será um prazer para mim e para nós. E o senhor pode aproveitar também esse espaço e dirigir uma mensagem, então, aos imigrantes italianos, às pessoas que estão recebendo, que já votaram, né, ou que pretendem votar até o dia 22, como o senhor disse, aí, que deve ser entregue, né, no consulado, o voto de confiança. Pode dirigir uma mensagem a eles, então, senador. Muito obrigado. Não, a mensagem principal é esta: a cidadania italiana, que no Brasil tem um número bastante expressivo de pessoas, tanto italianos como no meu caso, que nasceram na Itália, que se mudaram para o Brasil, quanto brasileiros que são filhos, netos, bisnetos de italianos. A cidadania é algo de muito importante, é um orgulho, uma grande oportunidade de crescimento, de formação, de compartilhamento histórico assim da nossa identidade com outras pessoas. Agora, para exercer a cidadania plenamente, precisa votar, precisa exercer o próprio voto. Então, meu primeiro convite é votar rapidamente, porque até o dia 22 a cédula, a envelope tem que estar dentro do consulado. Então, seria melhor votar hoje, amanhã, quanto antes, para poder expressar o próprio voto. Tem vários candidatos, mas nós, do Partido Democrático, eu como deputado, Andrea Matarazzo como candidato ao Senado, temos a consciência que o Partido Democrático é o único que sempre elegeu o representante da comunidade italo-brasileira. E nesta eleição, onde nós vamos eleger somente um senador para toda a América do Sul e somente 2 deputados, é importante votar, mas também votar para aqueles candidatos que têm realmente chance de ser eleito, para não desperdiçar o próprio voto, para que o próprio nosso voto possa ter peso, valor, como é justo que seja. Então, por isso, mais uma vez, agradeço pela oportunidade e enviando uma saudação ao cônsul e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, na esperança que o próximo contato possa ser direto na cidade de Ouro Fino. Temos também, né, aqui nós temos 2 círculos, né? Tem o Trentino e tem o de Nápoles, né? Os representantes aqui, que tem o Oberdan Zerbinati que preside. E o Paulo Henrique preside aí, atua, né, junto com os trentinos. Eu acho que a comunidade italiana vai ficar muito feliz de recebê-lo aqui, reforçando mais uma vez, então, esse convite. E agradecendo antecipadamente já pela entrevista, né, pela disposição de falar conosco. Un saluto allora anche al Circolo dei Trentini, dei Campani e Napoletani. Obrigado.
Espaço Livre de hoje conversamos então com Fábio Porta, que é senador e candidato aí ao parlamento italiano. Espaço Livre termina por aqui. A seguir você acompanha o Rádio Serviço e em seguida vem aí o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Boa tarde e continue na Difusora FM 94.1.